Olá, bem-vindo ao programa Atitude Corporativa. Hoje vamos ter um entrevistado que vai falar sobre soluções móveis. Nós vamos conversar um pouquinho sobre mobilidade, tecnologia, vai ser muito bom. O Meco da Intec está aqui conosco hoje e já voltamos para falar um pouquinho sobre isso. Meco, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do programa Atitude Corporativa. Nosso programa ele tem sempre o intuito de trazer soluções, trazer novidades, trazer informações sobre o mercado de telecomunicações, o mercado de TI, o mercado de telecom no sentido geral, mas hoje o assunto é mobilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Fala um pouquinho dessa tendência de mercado hoje. Okay. Obrigado pelo convite, André. A mobilidade, na verdade, ela começou há muito tempo atrás, todos acham que é algo novo. O homem sempre teve o desejo de se comunicar à distância. Algum tempo atrás, isso é bastante interessante, lá no interior do Amazonas, eu diria que o conceito de mobilidade foi definido lá. Existem umas árvores centenárias e gigantescas, com raízes enormes. Então, toda vez que uma pessoa se perdia, ela procurava uma dessas árvores, um tronco de madeira e batia na raiz da árvore. A outra pessoa, na outra ponta, percebia que ela estava perdida e respondia. Daí surgiu essa questão da mobilidade, ou seja, você enviar e receber informações, naquele caso especificamente uma informação de socorro, de ajuda. Desde aquela época o homem tem essa necessidade de se comunicar à distância. A gente só vem evoluindo, né? É só evoluímos. Nós fazemos a mesma coisa. Quando estamos perdidos, vamos consultar algum... Em vez de nós usarmos uma árvore chamada Samaúma, né, usamos o Twitter, usamos o Facebook, alguma dessas ferramentas. Okay. Mas hoje, até tem um dado muito interessante com relação à mobilidade. No mercado de PCs, a Microsoft, que é a principal distribuidor e fabricante de sistema operacional, quem hoje não conhece o Windows? Então, todos conhecem o Windows. Um player fortíssimo. Fortíssimo. A Microsoft ela vem perdendo participação de mercado ano após ano. Ela está no 4º trimestre seguido de participação de mercado no segmento PC. No último trimestre fiscal deles, que foi agora, no primeiro trimestre desse ano, perdão, a participação do sistema operacional para PCs foram míseros 1,7%. Você sabe o que deu um impulso no lucro da Microsoft? Mobilidade. Eles lançaram um buscador para concorrer com o Google, né? E esse buscador, de uma hora para outra, trouxe uma receita de 19% sobre o faturamento da Ou seja, as pessoas estão deixando o PC, trocando por notebooks e agora já trocando pelos tablets. Essa é a tendência. Exatamente. Há algum tempo atrás, há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, o notebook já tinha superado o PC. E agora os tablets e smartphones estão superando os notebooks. Então, nós acreditamos que em mais 2 ou 3 anos, o mercado vai ser basicamente de equipamentos móveis. Interessante, porque agora muita gente vê o tablet como um instrumento até de lazer, né, para se conectar nas redes sociais, para se conectar em várias formas aí de contato que essas pessoas têm, mas na verdade hoje o tablet também pode ser usado pela empresa de forma muito corporativa, né? Eu acredito, André, inclusive os grandes fabricantes como a Samsung, por exemplo, o mercado dele, o foco é o mercado corporativo. Mais ainda que o mercado pessoal. Eu diria assim, os tablets estão mais para o mercado corporativo e os iPhones, os equipamentos um pouquinho menores, não o iPhone especificamente, mas os smartphones, estão mais para a área pessoal. Entendi. Então, hoje você usa a aplicação de tablets, por exemplo, você vai de restaurantes, força de venda, e tem serviços para você, no supermercado, você encontra o item que você quer, tira uma foto dele, no momento seguinte, você tem um comparativo de preço com todos os outros supermercados daquele produto. Que espetáculo. Imagina a produtora de casa, isso. É perfeito. Ou para qualquer outra pessoa. Ou você pegar o seu tablet,
escolher um cinema, compra o ingresso, reserva uma mesa no restaurante, enfim. Agora, me diz uma coisa, Meco, a tua empresa, a Intec, ela desenvolve soluções para a mobilidade, é isso? Isso. Mais ou menos em 2000, nós começamos a desenvolver as primeiras soluções para a mobilidade. Na época, o líder de mercado era a Symbia, hoje quase inexiste, e quando a Symbia começou a desenvolver o sistema dela na Europa, a Intec começou a desenvolver as primeiras soluções móveis aqui no Brasil. O Symbia é o sistema operacional que está lá embarcado no celular quando a pessoa compra, ou no dispositivo como um tablet. Okay. Em seguida, o líder de mercado se tornou a Palmer, e a Intec migrou rapidamente os produtos que estavam em Symbia para a Palmer. A coisa de 2 anos atrás, nós percebemos um movimento muito grande em direção ao Android. E hoje, todas as aplicações da Intec estão no ambiente operacional Android. O Android hoje está presente na maioria dos smartphones e na maioria também dos tablets, mas o que a gente percebe é que muitas empresas têm dificuldades em encontrar parceiros integradores, que é o nome que vocês dão para aqueles que conversam entre o sistema operacional e os aplicativos que a empresa já tem desenvolvido no seu SAP ou no seu software de gestão. Então, o software lá, ele está dentro do servidor, mas o funcionário ou o colaborador ele está lá na ponta e precisa conversar com esse servidor. É essa conexão que vocês fazem? Exatamente. Hoje, a nossa solução está baseada exatamente nesse tripé. Uma pessoa na ponta, né? Alguma coisa na nuvem e os sistemas corporativos das empresas. Algo muito interessante disso é a resposta que se tem em tempo real. Vou te dar um exemplo. Imagina você... Um vendedor está fazendo um pedido em uma determinada cidade. No momento que ele, no seu smartphone, ele confirma um item, no segundo seguinte, este item já faz parte do corporativo, em tempo real. Ou seja, facilita previsões, facilita estoque, facilita logística. Logística, principalmente. Com um detalhe também... Com a geolocalização, hoje você reúne várias tecnologias num único dispositivo. Então, com a geolocalização, por exemplo, é possível o dono, o gestor do negócio, saber também em tempo real a localização exata daquele vendedor. Mais ou menos assim. A margem de erro que existe hoje é em torno de entre 30 e 100 metros, não mais que isso. Então, quer dizer, quando a empresa trabalha por rotas, ela pode efetivamente saber de que maneira ela está atuando nas suas rotas de venda, mas também posicionando, facilitando, né, aquele cliente que liga. Olha, eu precisava de um atendimento do vendedor que atende a minha região, esse sistema consegue localizar rapidamente e saber se ele está perto ou não desse ponto que precisa ser atendido. Mais que isso, as nossas soluções, por exemplo, elas mapeiam exatamente o que o vendedor está fazendo naquele momento. Por exemplo, o vendedor ele tem 3 opções. Uma, ele passou no ponto de venda e vendeu. 2, ele passou no ponto de venda e não vendeu. Sim. E a terceira, ele sequer passou no ponto de venda. O nosso sistema ele mapeia essas 3 opções possíveis. Ele coloca no mapa, no Google Maps, por exemplo, uma bolinha se aquele cliente que foi visitado teve um pedido, a bolinha fica verde. Se não teve o pedido, mas o vendedor passou a mais ou menos 100 metros de distância, a bolinha fica vermelha. Se ele sequer passou no ponto de venda, a bolinha fica amarela. Começa a piscar. Aí o dono, o gestor, ele pode agir muito rapidamente para corrigir uma situação que poderia até trazer um prejuízo financeiro. Imagine você, o vendedor passa no cliente importante. No tempo real, ele checa bolinha amarela. Opa, amigo, você acabou de passar naquele cliente que é super importante. Volta, e isso com o mesmo equipamento que ele está fazendo a venda, ele já fala com o gestor, olhando para o outro via videoconferência. Videoconferência, ou seja, na verdade é uma gestão em tempo real, mas via de regra isso não é única e exclusivamente para controlar lá o vendedor, mas para trazer, na verdade, o custo disso para uma situação mais real, né? Ou seja, existe todo um valor já
provisionado para aquelas visitas, né, com o salário do vendedor, com o carro, com toda a rota que precisa ser cumprida, mas às vezes se esquece do básico, né, e visitar o cliente. Né? Exatamente. A mobilidade está mudando o perfil de vários profissionais. Na área de TI mudou completamente. O profissional de venda, ele deixa de se chamar vendedor. Né? Eu diria que nem consultor ele é mais, ele é um gestor de informação. Perfeito. Hoje, ele tem tantas informações nos seus dispositivos móveis que ele é capaz de, chegando no ponto de venda, saber qual é o aniversário do contato, né? Aniversário da esposa do contato, o time de futebol que o contato torce. Todas essas informações de CRM que antes só eram possíveis através de relatórios, estáticos, sistemas pesados, caros. E aonde o vendedor ele não tinha acesso porque ele não ia sair com calhamaço de papel debaixo do braço. Então, hoje, o vendedor ele tem um CRM atualizado em tempo real sobre a vida daquele cliente, sobre a vida financeira do cliente, o histórico de compras, quanto o cliente comprou nesse mês, como comprou no mês passado, quais as últimas compras, os títulos protestados do cliente, enfim. Ele tem um mini aplicativo na palma da mão. Claro. E é possível que ele congregue junto com todos esses setores da empresa essas informações, ou seja, ele vai lá, ele recebe, ele tem essas informações ali no seu tablet, mas ele também, na hora de fazer um pedido, isso conversa com o financeiro, que também conversa com o estoque, que também entende se aquele pedido pode ser atendido. Isso já é possível fazer através de um dispositivo móvel? Com certeza. É muito comum hoje, em quase todas as aplicações, especificamente nas aplicações da Intec, você cercar o vendedor com alguns gatilhos, para impedir que ele faça algo que não esteja no planejamento estratégico da empresa. Vou te dar um exemplo. Eu vou te visitar, eu sou um vendedor, né, e você é um ótimo cliente, você tem um limite de crédito excelente, mas você tem 2 títulos em aberto. No que abro o meu cliente André, eu, o vendedor, consigo ver os títulos que ele tem aberto. Ou seja, já possibilitando até uma renegociação. Facilita até a área. Né? Imagina você, se você em tempo real, você sabe que o cliente, quanto ele está devendo, quais as últimas compras que você realizou. fez, exatamente. Se você fez investimento naquele ponto de venda, alguns clientes eles comodatam geladeiras, aqueles freezers. Os segmentos de bebida, exatamente, isso é muito comum. Sorvete também é muito comum, comodatar. Então você tem a informação de quanto que o cliente comprou, quanto que ele está te devendo, e eu ainda estou investindo em você. Perfeito, muito bom. Então, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho mais de que tipos de aplicação nós podemos entender pela Intec e que vocês podem ajudar as empresas que estão nos assistindo hoje. Nós já voltamos, é um intervalo bem rápido.